Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 17. Lucas 17, versos 3 a 6. Esse texto diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Ainda vamos ler na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14. O apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Eu quero conversar com vocês hoje sobre perdão, a asepsia da alma. O grande pensador cristão, C.S. Lewis, disse com segurança e perícia: é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. Não é difícil você estudar o assunto, preparar um estudo bíblico sobre o assunto, pregar um sermão sobre o tema, mas é desafiador quando alguém machuca você, fala mal de você, intenta contra você, e você perdoa essa pessoa. Não é uma questão de conceito, de prática. Amar todo mundo é muito fácil. Alguém já disse, eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. O problema é você amar aquela pessoa específica que pisou no seu calo, que deliberadamente fez mal a você. O ponto que Paulo trata aqui na carta aos Colossenses é que, por sermos pessoas imperfeitas, e somos de fato, num dado momento ou outro da vida, nós vamos ter queixas uns dos outros. Nós erramos sem saber, ou nós erramos conscientemente. E quando nós assim fazemos, nós decepcionamos as pessoas. E é claro que também as pessoas nos decepcionam. É por isso que é impossível você ter uma vida saudável, um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável sem o exercício do perdão. Há muitas pessoas dentro da igreja que estão feridas, magoadas, machucadas. O saudoso Enéas Tonini, um pastor evangélico, que viveu cerca de 100 anos, a quem o Senhor já recolheu a sua presença, quando ainda com mais vigor, percorria o Brasil, toda a nação brasileira,
ele relata num de seus livros que o pecado que ele mais encontrou na igreja evangélica brasileira foi o pecado da mágoa. Pecado da mágoa. Pessoas nos bastidores eclesiásticos machucam uns aos outros. Pessoas do alto da sua posição eclesiástica machucam uns aos outros. Nós vivemos num mundo ferido. Nós vivemos numa realidade social machucada, estressada, polarizada. Nós vivemos numa situação de guerra, de rumor de guerra. E é nesse mundo carimbado pela dor, pela mágoa, é que mais do que nunca nós precisamos lidar com o tema perdão. Perdão. Hoje, no Brasil e fora dele, muitos casamentos terminam nas barras de um tribunal. Juras de amor outrora se transformam em feridas abertas hoje e em separação definitiva amanhã. Dureza de coração, incapacidade de perdoar tantas vezes. Eu nunca esqueço de dois fatos que marcaram o meu ministério nesta área. Eu estava pregando na Grande São Paulo certa feita, isso há muitos anos, e o pastor me disse que naquela igreja havia mais de um ano que não se convertia ninguém, e aquilo nos preocupou muito, porque se tratava de um grande evangelista. E oramos aquela noite, no domingo de manhã, quando fomos para a igreja, algo inusitado aconteceu. Eu ainda estava pregando, quando escutei um movimento dentro do templo, e daqui a pouco um barulho, e daqui a pouco eu percebo que esse barulho não era um barulho qualquer, era um choro convulsivo. Daqui a pouco nós constatamos que eram duas líderes da igreja, duas irmãs, que estavam brigadas uma com a outra. Mais de um ano sem falar uma com a outra. Uma sentada à frente, outra sentada atrás. De repente, uma olhou para a outra e saiu correndo, uma na direção da outra, no corredor central da igreja. E se abraçaram e choraram convulsivamente, pedindo perdão uma para a outra. O que nos marcou muito é que no culto da noite nós tivemos várias decisões por Cristo. Várias decisões por Cristo. O segundo fato, eu estava pregando fora do Brasil, e naquela ocasião eu falava sobre perdão, especificamente sobre perdão. E quando eu terminei de pregar, o pastor daquela igreja, que não era da nossa denominação, dirigiu-se a um irmão diácono que estava à porta e disse: meu irmão, você pode vir à frente? Na medida que aquele irmão vinha à frente, o pastor começava a abrir o coração, da mágoa que sentia, da dor que sentia. E aqueles dois irmãos se abraçaram e choraram. E na medida que eles se abraçaram e choraram, eu percebi que houve um grande movimento em toda a congregação. E várias pessoas correram uma na direção da outra para também pedir perdão. E Deus trouxe ali uma grande visitação da sua graça, um mover do seu espírito, quando aqueles irmãos resolveram perdoar uns aos outros. O perdão não é uma opção, é uma ordem. Não é uma possibilidade, é uma necessidade. Eu queria que você agora olhasse comigo então, primeiramente esse texto de Colossenses. Porque aqui a pergunta é: por que eu devo perdoar? E a resposta do texto no verso 13 está escrito aí, note comigo. Aliás, versículo 12: revestiu-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Primeira razão é porque faz parte da nossa natureza de povo de Deus perdoar. Se você nasceu de novo, se você é membro da família de Deus, se você é convertido de fato,
Não há possibilidade de você não, até aqui eu fui, daqui para lá eu não vou mais. Eu não perdoo. Eu não perdoo. Não é possível isso. Porque a própria natureza de ser povo de Deus é que a sua natureza está inclinada a isso. Você foi transformado. Agora você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Segundo lugar, nós devemos perdoar, porque conforme está escrito no versículo de número 13, nós podemos ter motivo de queixa uns contra os outros. Irmãos, às vezes nós falhamos mesmo. Às vezes nós não fazemos o que devíamos fazer, não falamos o que devíamos falar. Às vezes o nosso comportamento não é mesmo adequado. Isso dentro de casa, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os parentes, com os vizinhos, com os membros da igreja. Falhamos. E é por esta razão que devemos perdoar. E você pensa, mas credo, não acontece isso não. Acontece. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé, dois grandes líderes da igreja primitiva, entraram numa desavença. Discordaram de um assunto, de como lidar com o assunto. Paulo queria que Marcos não fosse parte da caravana. Barnabé queria que Marcos fizesse parte da caravana. E os dois brigaram. Então é possível que, até dentro da igreja, às vezes a gente entre em rota de colisão com o outro. Agora, por que devemos perdoar? Diz Paulo ainda no versículo 13. Ele diz assim, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, mas ele diz assim, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E aqui, irmãos, a coisa pega. Porque assim como. E a pergunta é, como é que é o perdão de Deus por nós? Primeiro, é um perdão completo de tudo. Segundo, é um perdão eterno, para sempre. A Bíblia chega a usar figuras, por exemplo. A Bíblia diz que Deus afasta o nosso pecado como o Oriente se afasta do Ocidente. A Bíblia chega a dizer que Deus desfaz o nosso pecado como a névoa. A Bíblia chega a dizer que Deus lança os nossos pecados para trás das suas costas. A Bíblia chega a dizer que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. A Bíblia chega a dizer que Deus nos lava com o sangue de Jesus de todo o pecado. E agora Deus está dizendo, assim como eu perdoei você, você deve perdoar o seu irmão. Quando a Bíblia vai colocar isso em termos de valores, de quantidade, Jesus coloca a parábola do credor incompassivo e usa uma cifra astronômica de 10.000 talentos, que significa 350 mil quilos de ouro. Até bem pouco tempo, eu não sei quanto está valendo o ouro hoje, não fui lá para consultar, mas quando estava valendo R$68, representava uma cifra de 23 bilhões e 800 milhões. Para um trabalhador judeu que ganhava 1 denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. E é claro que Jesus propositadamente não conta apenas uma parábola, mas também uma hipérbole, para descrever o seguinte: o perdão que você e eu recebemos de Deus é impagável. E Deus nos perdoou de fato. E agora Deus está dizendo, agora você vai perdoar quem machucou você, quem feriu você, do mesmo jeito que eu perdoei você.
O que Deus está dizendo é que nenhum de nós tem desculpa para dizer, não, eu até perdoo, mas aí não dá mais. Não, foi demais. Passou da conta. A Bíblia nos informa que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Isso é complicado demais. Complicado demais. Porque é normal você escutar, perdoar eu perdoo, mas esquecer eu não esqueço. Não é verdade? Então me permita essa pergunta, você não esquece mesmo? Porque se você não esquece mesmo, você está de parabéns. Significa que você não tem amnésia. Porque a Bíblia não quer dizer que quando Deus perdoa e esquece que Deus tem amnésia. Deus não tem amnésia. Deus sabe tudo. Deus se lembra de tudo. Aliás, Ele é onisciente. Então, o que a Bíblia quer dizer que quando Deus perdoa e esquece? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? O que a Bíblia está querendo dizer com isso é que Deus não cobra de você mais a dívida que perdoou você. Deus não joga no seu rosto mais aquilo que já perdoou você. Deus não põe a espada na sua barriga mais, olha, eu perdoei. Não, Deus perdoa e não cobra mais essa dívida. Eu já disse aqui, certa ocasião, que um dos problemas mais sérios que eu tive nessa área foi quando meu irmão foi assassinado. E é diferente uma morte natural de uma pessoa da sua casa que foi ceifada por alguém que você conhece de uma maneira tão violenta. E se você me perguntar se eu esqueço esse fato, eu vou lhe dizer que de vez em quando vem à minha mente, apesar de já ter mais de 42 anos. Mas no dia que eu recebi a notícia, o que Deus pôs no meu coração foi esta palavra: eu perdoo o assassino. Porque eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Agora, quando isso vem à minha mente, eu não cobro mais. E eu escutei, pastor Arival, certa feita, uma mulher que foi abusada por um homem desde a sua infância. Seu pai era pastor, esse homem era o vizinho da família. Ele abusou dessa menina desde a infância. E dizia para a menina assim: se você contar para o seu pai, eu mato seu pai. E o pastor ficou sabendo disso. E para não pagar com a mesma moeda, resolveu mudar-se da cidade. E essa moça vai se casar agora, já não é uma menina, mas é uma moça. E ela vai fazer o bolo do casamento. Ela é informada que existe um lugar que faz o melhor bolo da cidade. E quando ela chega lá, para sua surpresa, o homem que fazia o bolo era o homem que abusara dela desde a sua infância. E o ódio veio no coração. E gosto de sangue veio à sua boca. E Deus ministrou o coração dela. Está na hora de você exercer um perdão transcendental. E ela encomendou o bolo. E quando o homem veio trazer o bolo, ela disse: eu sei quem é o Senhor. O Senhor feriu profundamente a minha vida. O Senhor arruinou, de certa forma, a minha história. Mas eu quero dizer para o Senhor, em nome de Jesus, que eu te perdoo. E esta mulher me deu para mim a melhor definição de perdão que eu já ouvi até hoje. Ela diz: perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você não cobra mais a dívida. Assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós.
Mas perdoar, meus irmãos, é uma coisa tão solene, tão séria na vida cristã, que a Bíblia é clara em afirmar que se você não perdoar, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, Pedro chega a dizer que se você não se relacionar de maneira harmoniosa com a sua esposa, se você não tratar bem a sua mulher dentro de casa, as suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode trazer sua oferta ao altar. Porque Deus, antes de aceitar a sua oferta, precisa aceitar a sua vida. Foi por isso que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Porque o que tinha no coração de Caim não era amor, era inveja, era ódio. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode ser perdoado. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu estou pedindo para Deus me tratar do jeito que eu trato as pessoas. Se você não perdoar, você não tem paz. Na linguagem de Jesus, você é entregue aos verdugos, aos flageladores da alma. Portanto, guardar mágoa é algo tão terrível que poderíamos chamar isso de autofagia, autodestruição. Uma pessoa magoada, uma pessoa que fica ruminando a mágoa, o ranço, a amargura, fica lá cozinhando em fogo lento, não tem paz. Não tem paz. Ela se torna escrava daquela pessoa. Ela vai chegar em casa para fazer um lanche, a pessoa se assenta à mesa com ela e tira o apetite. Ela vai tirar uma soneca e a pessoa se deita do lado dela e vira um pesadelo. Ela vai sair de férias com a família, a pessoa pega a carona e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde emocional, espiritual, é perdoando, porque o perdão é a asepsia da alma, é tirar a fuligem da alma. Mas notem que há uma coisa importante agora a pensar. Porque há um outro perdão complicado hoje. É o que eu chamaria de perdoar a si mesmo. Tem gente que vive emocionalmente perturbada porque não perdoa a si mesma. Pense comigo no apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para lançá-los na prisão. A Bíblia diz que Paulo entrava nas sinagogas, e forçava os crentes a blasfemarem, açoitando-os, caso não atendessem aos seus requisitos. A Bíblia diz que Paulo encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Ele era um serial killer, mandou matar muita gente, muito sangue nas mãos. Se esse homem não tivesse tomado posse do perdão de Deus, a vida dele seria um inferno. Tem muita gente que nunca se libertou das amarras do passado, das feridas do passado, dos abusos do passado, que precisa perdoar-se, ou cometeu um erro, um deslize, um vacilo na vida, ou coisas gravíssimas, não importa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O Senhor restaura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor perdoa, o Senhor faz tudo novo, mas tome posse desse perdão. Eu já contei aqui certa feita de uma mulher a quem eu fui chamado para visitar, orar por ela,
essa mulher, há 60 anos vivia atormentada. 60 anos. Os filhos sem saber o que fazia. Levava em médico, psicólogo, psiquiatra, fazia um exame, fazia outro. Nada detectava a tristeza crônica dela. E quando eu fui visitar aquela mulher, ela disse assim para mim: pastor, eu sofro há 60 anos. Eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Me casei com ele, fui casada há muitos anos, sou viúva há muitos anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. 60 anos sem entender a graça, 60 anos sem tomar posse do perdão, 60 anos martirizando a si mesma, 60 anos debaixo do chicote da culpa. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixa o passado no passado. Há remédio para as suas feridas, há cura para os seus traumas. O perdão de Deus pode restaurar você. Há um fato na história que me marca por demais nessa questão do perdão. Ocorreu, vocês conhecem a história, no dia 7 de dezembro de 1941, exatamente dentro da Segunda Guerra Mundial, quando Mitsu Fuchida comandou o ataque à frota americana no porto de Pearl Harbor. Era um domingo. Os americanos na igreja. E naquele momento de consternação, de choque para a nação, de um ataque frontal e desastroso, um jovem soldado, Jack de Chase, se dispôs a se vingar e prometeu ir a Tóquio. E quando ele estava sobrevoando a cidade, ele foi capturado. E ele foi preso em Tóquio. E ele foi torturado em Tóquio. E ele sofreu horrores na prisão. Mas quis a providência de Deus que chegasse na prisão um pedaço, uma folha arrancada da Bíblia, que tratava do amor de Deus. E com aquela leitura, aquele soldado americano se converteu a Jesus. Pela graça de Deus, sobreviveu à prisão, a guerra terminou, ele voltou para os Estados Unidos, entrou no Instituto Bíblico, se formou como evangelista missionário, escreve o seu testemunho da sua conversão numa prisão japonesa e retorna ao Japão como missionário. E chega em Tóquio e distribui esse folheto do seu testemunho de conversão. Quis a providência divina que um desses folhetos caísse nas mãos de Mitsu Fuchida. Mitsu Fuchida estava na véspera, quando a cidade de Hiroshima foi destruída pela bomba atômica. Ele tinha saído um dia antes. E ao ler esse relato, o Espírito Santo toca o seu coração e ele se rende a Jesus. E quis a providência de Deus que esses dois homens um dia se encontrassem. E esses dois homens se unissem para pregar o Evangelho na cidade de Tóquio, no Japão. Este é o poder do perdão. Este é o poder da reconciliação. Este é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, amados, vamos comigo, por gentileza, de volta ao texto lido de Lucas 17, e eu quero encerrar aqui, porque há princípios aqui que nós precisamos observar ao tratar deste assunto. Lucas 17, 3, Jesus começa o assunto assim: acautelai-vos. E eu gosto dessa pedagogia de Jesus. Porque quando você trata de perdão, implica que tem um problema.
que 2 pessoas ou mais pessoas estão com um relacionamento ferido, machucado, estressado. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes, em vez de resolver o problema, agrava-se o problema se não tiver sabedoria no trato. Você conhece gente muito espiritual, que na hora de resolver um problema desse, ele diz: ó, fulano, eu vim conversar com você porque eu sou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e você é um crápula, e você falhou comigo, mas porque eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu resolvi aqui perdoar você. Uma abordagem horrível, não? Criou mais problema em vez de resolver. Numa linguagem bem brasileira, acautelai-vos significa o seguinte: não use uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Vou fazer a pergunta do Orival: vocês estão entendendo? Tem que ter cuidado, tem que ter sensibilidade, tem que ter humildade. Acautelai-vos. Eu gosto da postura de Jesus como é tratado da mulher apanhada em flagrante adultério. Aquela cena toda cheia de lições, porque os caras que foram levar a mulher foram covardes, porque só pegaram a mulher. Se tinham 2 pessoas adulterando, não é só a mulher que adultera, o homem está adulterando com ela. Cadê o homem? Por que deixaram o homem escapar? Por que só levaram a parte mais vulnerável? E ele chega e joga a mulher como mercadoria. Está aí, ó, apanhada em flagrante adultério. A lei manda apedrejar. Tu o que dizes? Eles não estão interessados na mulher coisa nenhuma. Eles não estão interessados na lei coisa nenhuma. Eles querem usar aquela mulher para pegar Jesus no contrapé e acusar Jesus. Como é que Jesus tratou aquela mulher? Reconfessa. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Porque Jesus pegou pesado com eles. Quem tiver sem pecado, então pode atirar a primeira pedra. A partir do mais velho ou mais novo, foram se retirando. Onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tratou do problema. Não peques mais. Jesus libertou aquela mulher que já estava condenada pelo tribunal da consciência, pelo tribunal da lei, pelo tribunal da religião. E Jesus valorizou aquela pessoa. Não se esmaga a cana quebrada, não se apaga a torcida que fumega. Foi o mesmo que Jesus fez com Pedro. Pedro negou Jesus. E Jesus vai lá para o mesmo ambiente onde chamou o Pedro para o ministério e faz 3 perguntas para ele. Não botou o dedo na cara dele, falou: você é um covarde, você é um medroso, você é um trânsfuga, você é isso. Não, ô Pedro, você me ama, meu filho. Você me ama. Quantas vezes, meus irmãos, a Bíblia diz que a palavra dura faz o quê? Suscita ira. Mas a resposta branda desvia o furor. Você pega mais moscas com a gota de mel do que com um barril de fel. Segunda coisa que Jesus nos ensina aqui, meus amados, olhe comigo o versículo de número 3 ainda. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. A ideia aqui é de confrontação. E note comigo que Jesus está querendo dizer com isso que o tempo não é um santo remédio para curar feridas. Eu conheço muito crente, não vou deixar para lá. Amanhã eu esqueço. O tempo vai resolver isso. Jesus não adota essa metodologia, esse sistema não. Se alguém machucou você, vai lá conversar com ele. Não conta para todo mundo primeiro, não. Não espalhe o problema, não. Não envolva mais pessoas, não. Não jogue uma pessoa contra a outra, não. Se ele errou com você, vai lá conversar com ele. Vai lá. Se seu marido contrariou você, não conta para as vizinhas, não.
Se a sua mulher contraria você, não conta para os seus amigos no futebol, não. Vai lá conversar, acerta a situação lá na fonte. Outra coisa, se o tempo não cura, e não cura mesmo, você pega os irmãos de José, 22 anos sem encontrar José, no dia que encontram José, a consciência deles está pesada. O Jacó ficou fora de casa 20 anos, quando está voltando está com a consciência pesada. Mas mais do que isso, irmãos, também o silêncio não é a voz do perdão. Não adianta ficar calado, abafado. Foi o que Davi fez. O que Davi fez? Ele adulterou com Batseba, ele mandou matar o marido de Batseba, ele casou com a Batseba, ele botou uma grande máscara que está tudo bem, ficou em silêncio. Mas enquanto ele ficou em silêncio, seus ossos secaram, seu leito foi alagado com as suas lágrimas, porque não resolveu o problema. É o confronto, repreende-o. Agora, repreender não é uma dura, não. Repreender aqui é uma linguagem doce, é chamar para estar do lado, é fazer com doçura, com brandura, com espírito de mansidão, é ganhar a pessoa, é construir pontes e não cavar abismos. E está escrito aí, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Preste atenção aqui no que eu vou lhes dizer. O amor de Deus é incondicional. O perdão não. O amor de Deus, vou repetir, o amor de Deus é incondicional. O perdão não. O perdão requer o quê? Arrependimento. Arrependimento. O arrependimento abre o caminho para o perdão. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E aqui, notem comigo, porque no verso 4, Jesus vai usar um exemplo extremo, muito extremo. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Parece um exagero, e é mesmo. Eu não conheço nenhum caso de uma pessoa errar com a outra 7 vezes no mesmo dia e ter a cara de pau de vir pedir perdão. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez, a 7ª vez, e você não ter a disposição de dizer, você está de brincadeira. Perdoa-lhe. Sabe o que Jesus está dizendo? Em havendo arrependimento, não há limitação no perdão. Porque é assim que Deus faz com você e comigo. Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E todo dia eu estou pedindo perdão para Deus, todo dia. E não há uma ocasião que Deus chega para mim e diga, olha, chega. Não compareça mais aqui, não venha mais aqui, chega! Não aguento mais ver sua cara. Se eu fizesse isso comigo, eu estava perdido. E você também. Me permita encerrar. Esse perdão tem uma característica ilimitada em havendo arrependimento, que o verso 4 diz isso. O perdão é restaurador. Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Eu conheço marido, eu conheço mulher que passa uma semana sem falar um com o outro. Eu conheço filhos que não conversam com os pais, eu conheço pais que não conversam com os filhos. Eu conheço irmãos que se o irmão sentar do lado de cá, ele senta do lado de lá. Eu conheço irmão que se a bandeja da ceia for passada pelo fulano, ele encolhe o braço. Se for passado pelo Beltrano, aí ele toma ceia.
E é necessário, meus amados irmãos, que esse perdão seja um perdão restaurador. Como aquele que o pai do pródigo deu. Meu filho, eu vou abraçar você, eu vou beijar você, vou botar roupa nova em você, vou botar o anel no seu dedo, a sandália nos seus pés. Vamos começar tudo de novo e vamos fazer festa. A festa da reconciliação. Mas finalmente, esse perdão é transcendente. Porque quando os discípulos, os apóstolos, escutaram Jesus falar isso, e 7 vezes no dia, teu irmão vier contra a você e falou, estou arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos, os apóstolos, não, Senhor, o Senhor está pedindo demais. Então aumenta-nos a fé, porque não é para o nosso bico, não. O padrão está muito alto, a régua está muito lá em cima, e não dá para nós esse negócio, não. Então o Senhor nos aumenta a fé, porque do jeito que nós somos, não dá para nós, não. Nós vamos partir para a briga. Talvez o que nós precisamos é caminhar um pouco mais perto de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais perto do seu irmão você estará. E Jesus disse assim, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão pedir para essa moreira aqui, transporta-te para lá, ela vai para lá. E Jesus não está querendo dizer que você vai transportar um monte para outro lugar, não. Jesus está dizendo que se você tiver fé, aquelas árvores da amargura com raízes profundas do seu coração vão ser arrancadas, e arrancadas, e arrancadas, e arrancadas. E você não terá mais a contaminação da amargura e da mágoa no seu coração. O seu coração estará pronto e disposto a perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. Eu não vou pedir para levantar a mão, não, mas tem alguém aqui que não precisa dessa mensagem? Ei, pastor, só fora. Eu nunca tive mágoa de ninguém, eu nunca senti nada por ninguém, a minha vida é amor o tempo todo. Porque se você nunca lidou com isso, nós vamos precisar de saber o seu endereço, o seu CPF, nós vamos lá para sua casa aprender com você. De repente você é um anjo disfarçado entre nós e nós não sabemos. Essa mensagem é para mim, é para você, é para nós. E Deus está aqui, pronto a perdoar. E pronto a levar você a perdoar. E a minha palavra é essa. A vida é feita de decisões. Se você está aqui hoje, se você que está nos assistindo aí, tem alguma pendência com alguém, tome hoje a decisão de perdoar. Talvez uma visita, um telefonema, uma viagem, uma carta, um e-mail. Faça o que você precisa fazer e Deus vai honrar você. Deus abençoe. Amém.